Abra sua Bíblia, por favor, João capítulo 15, videira verdadeira, né? Capítulo da videira, João capítulo 15. Eu vou ler até o versículo até o versículo 8, do primeiro versículo até o 8. João capítulo 15. Quem sois vós? Sal da terra, luz do mundo, quem sois vós? Diz assim a palavra do Senhor. Alguns estão a procurar, mas o texto é tão fácil, tão simples, que só nessa meu espaçozinho aqui para começar a procurar, a ler, os irmãos já acharam. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amados, um texto extremamente conhecido, né? Extremamente conhecido. A comparação que Jesus faz com as coisas simples para falar do Evangelho, daquilo que ele estava falando, daquilo que ele estava pregando durante os 3 anos e pouco do seu ministério, é realmente alguma coisa assim que nos assusta, porque ele utiliza das coisas extremamente mais simples e reflete ali a verdade que ele quer sugerir que as pessoas andem, que as pessoas façam, e com essa sugestão, os discípulos e as pessoas começam a entender, mesmo que seja uma mensagem mais simples, né? Com essa simplicidade. Então ele usa essa simplicidade para poder que eles entendam a mensagem. Bom, a mensagem da videira não é uma mensagem por muito difícil, só vai ser difícil se você achar que o leite vem da caixinha. Se você lembrar que o leite vem da vaca e que o suco de uva não vem também da caixinha, você já vai lembrar que tem alguma coisa, algum fator produtivo por trás que não está ligado ao nosso dia a dia, não é muito do nosso dia a dia, né? Eu me lembro que Ricardo Gondim, uma vez pregando num congresso de mocidade, lá na igreja que eu pertencia, quando eu fui jovem, e ele falou assim, que estavam 2 vaquinhas pastando, e passou um caminhão de leite, mas daquele leite já todo já produzido, todo vitaminado, etc. Estava escrito assim: tome leite, e a marca do leite lá, vou chutar tome leite Manacá, pasteurizado, vitaminado com vitaminas D e E, e não sei mais o que, e botou um monte de coisa. Uma vaquinha olhou para a outra e falou assim: você não se sente um pouco incompetente nessas horas, não? O processo que colocam em cima do leite, olha, deixa o leite melhor do que o leite que vem da produção original. Mas, amados irmãos, Jesus ele olhou, ou melhor, tirou verdades dessa videira que realmente nos deixa um pouco assustados para confrontarmos esse cristianismo que nós vivemos.
Primeiro que ele disse que ele era videira e nós éramos simples varas. E se você já teve a oportunidade de visitar uma videira, ou se você colocou pelo menos no Google videira e não apareceu videira suco de uva limitada, e apareceu lá pelo menos naquelas enciclopédias virtuais, fotos de plantação de uvas, você vai perceber que a vara ela é muito fina. E sendo ela muito fina, ela não serve para absolutamente nada, a não ser para dar fruto. A vara da videira, você não consegue fazer móveis de vara de videira. Você não consegue fazer armário de vara de videira. Olha, pastor Davi, eu consegui comprar um armário de vara de videira. Ele vai olhar para mim e falar assim: você está ficando louco, porque a vara da videira não dá para colocar parafuso nela, não dá para pregar ela com prego e martelo. Não dá para você fazer um banco de vara de videira, um banco de madeira desses que vocês estão sentados. Não dá. Ou a vara da videira, ela serve para dar frutos, enxertado no tronco videira, ou a vara da videira vai servir para alimentar o fogo. Só isso. Não tem outra opção. E eu tive a oportunidade por 2 vezes de visitar uma vinha. A primeira delas foi em Jundiaí, no interior de São Paulo. Eu estudava em Pirassununga, e lá em Jundiaí, nós fomos um retiro com vários alunos. Era uma escola que só estudava rapazes, agora está estudando moças lá, mas só estudava rapazes. E nós fomos até uma igreja em Jundiaí, fica ali mais ou menos próximo, não é tão próximo assim, mas lá os meninos já podiam dirigir e tal, alguns tinham um carro. A gente se juntou e foi até essa igreja em Jundiaí. Chegando lá, o pastor à tarde nos fez algo maravilhoso para a gente. Ele nos levou até uma videira de um irmão da igreja, que ele não produzia só para ele, produzia muito. E para conversa ser muito curta, né? Vou encurtar essa conversa dessa visita. A videira é um tronco enorme, cravado no chão, e de lá sai um tronco grande também, e que vem alimentando todo um conjunto de varas que são colocadas, enxertadas, com arames em cima, e eles vão prendendo essas varas nesses arames, e vão prendendo varas sobre varas. E o teste é que eles vão, bem antes do período de frutos, eles vão enxertando aquilo, e vão vendo se tem vida, se consegue passar seiva ali pelo meio, se o tronco está conseguindo transmitir o alimento para aquelas varas que estão sendo enxertadas, e dali ele vai, se tem vida nessa vara aqui, que é uma vara maior, a gente pode colocar varas menores aqui, e aquilo vai criando toda uma rede, né? Como toda uma subdivisões e etc. E se você depois for ver a folhação daquilo e a frutificação daquilo, ele toma todo um espaço enorme assim por cima. Os frutos são cachos enormes. A vara ela não tem nem como segurar aqueles cachos enormes, de tão grande que são, se estiverem sendo jogados no chão, sei lá, eles não tem como, a vara não tem como sustentar aquele peso. E aí o administrador da vinha, o vinhateiro, ele vem amarrando aquilo, e vai dando frutos, e frutos, e frutos. E é claro que tem toda uma técnica, os frutos saem um pouco amargos inicialmente, eles têm que limpar aquilo para que o segundo ou terceira geração de frutos seja uma geração mais doce. E tem, é claro, quem sabe disso muito melhor do que eu, né? As pessoas lá que trabalham com isso, é óbvio, eles sabem exatamente o que precisa ser feito para que os frutos saiam em melhor proporção, em melhor qualidade e melhor proporção até, como que os frutos ficam mais viçosos, mais bonitos. A palavra de Deus fala que Deus é esse administrador.
É Ele quem sabe onde nós estamos ligados. E é Ele também quem sabe da maneira com que estamos ligados nessa videira. Agora, o que eu percebo e que é muito interessante é que o versículo 2, ele não fala de coisas positivas aos nossos primeiros olhos, a primeira olhada. Ele fala de coisas que parece que está sendo uma punição. Olha, quem dá fruto eu limpo, e quem não dá fruto eu corto. Só tem esses dois caminhos. Você frutificou, eu limpo, para que você dê mais frutos ainda. Você não frutificou, eu corto. E aí a gente fica assustado em ver essa questão, porque afinal de contas a vinha, ela não serve para outra coisa. É daqui que a gente infere esse pensamento. Para que eu sirvo, se não for para dar fruto? Para que eu sirvo, se não for para frutificar? Porque Jesus olha para mim e fala, eu nunca vi vara de videira pulando carnaval. Eu nunca vi vara de videira pensando nos seus próprios propósitos. Eu nunca vi vara de videira fazendo uma outra coisa a não ser dar fruto. Andando pelo caminho, de dia, de noite, onde você estiver, dando frutos. Porque aquele que dá fruto, ele tira para que dê mais. E isso já é uma outra condição. Parece-me que eu estou chegando dentro de uma igreja, vamos supor assim, mais arrependido, ou com uma pessoa ao meu lado que eu consegui falar de Jesus para ela, da minha faculdade, não sei, de onde eu estudo, e eu estou me vendo chegando dentro dessa igreja, e parece que Deus está lá de cima falando, mais. Eu falei, o senhor não vai dizer nem obrigado? Não, esse é a sua obrigação. Eu quero mais. E parece que a gente está vindo celebrando uma vitória muito grande. Parece que a gente está chegando celebrando algo maravilhoso. E fala, Senhor, o Senhor não sabe o que aconteceu comigo. Eu estou discipulando uma pessoa dentro do meu trabalho. O Senhor não sabe, Deus. É claro que o Senhor sabe, mas eu estou tão feliz que eu estou contando para o Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, toma a frente desse trabalho. Faz com que eu explique as coisas do céu e que essa pessoa realmente entenda as coisas do céu. E ele olha, não fala nem que sim, nem que não. Ele só diz para você, mais. Como assim, Deus? Eu quero mais. Eu não estou satisfeito. Eu estou limpando você para que você dê mais. Não estou satisfeito. Vara de videira. Você olha e fala assim, Senhor, mais. Mais. Eu vou te fazer um especialista em dar fruto. Eu vou fazer de você um homem, um servo, que você só vai enxergar uma coisa, fruto. Só vai enxergar isso. É óbvio, irmãos, que nós temos condições para darmos frutos. Ninguém vai exigir de uma planta pequenininha dar fruto, porque ela está numa fase de crescimento, ela está na fase de maturidade. É óbvio que ninguém vai olhar para um adolescente e falar assim, eu quero que você dê fruto. E esse adolescente, frutos que eu digo no sentido natural, e esse adolescente fala, olha, eu não tenho competência física, eu não tenho competência financeira, eu moro na casa dos meus pais, eu vou ficar dando fruto? Não, eu tenho que ter competências para isso. Exige-se, entre aspas, né, exige-se, a sociedade exige isso, de um adulto. De um adulto. Olha, para o adulto fala, agora você tem competência financeira, psicológica, maturidade para você casar, maturidade para você
estar com outra pessoa, sair da tua casa, construir a sua vida, e vai chegar um momento nessa sua maturidade que você vê que está faltando alguma coisa, e aí vem o fruto dessa união. Mas pelo que eu percebo por essa mensagem, os frutos, as varas mais simples, as mais pequenas já são exigidas dela. Porque não precisa ter maturidade para ser vara. Não precisa ter maturidade para ser enxertado. Não precisa. A maturidade está toda concentrada na videira que já foi mexida, que já foi trabalhada. A maturidade está toda nela. Então eu posso olhar para uma criança e falar, eu posso te ensinar a pregar o plano de salvação, eu posso te falar sobre pecado para essa criança. E uma criança, ela pode até se desenvolver a tal forma, eu estou falando de criança porque talvez tenhamos em nossa mente que as crianças são assim, as menos maduras, é óbvio, né, na nossa concepção, mas se ela for enxertada na vara, ela pode dar fruto. Claro que dentro da sua limitação, ela pode dar fruto. Um adolescente, ele pode dar fruto. Eu me lembro de uma reunião que eu vim aqui, e que um adolescente apresentou na igreja do pastor Paulo César, lá de Lusiânia. Eu estava aqui numa reunião de pastores, naquele final de ano, uma concentração bonita, que as igrejas trazem seus obreiros. E pastor Paulo César trouxe o testemunho e falou, uma adolescente me apresentou tantas pessoas no batismo. E eu tive a oportunidade de falar um pouco depois dele. Eu falei, pastor, o senhor é admirável. Essa adolescente é mais rica do que Bill Gates, porque uma alma vale mais do que o mundo todo. Eu imagino que essa menina não está produzindo para o reino dos céus. Por quê? Porque ela é madura? Não, porque ela foi enxertada. Ela entendeu que a seiva passa por dentro dela, e ela foi enxertada nessa videira. Ela foi enxertada na videira. Ela pode dar frutos. Frutos. E aí você pode me perguntar, mas pastor, o que são esses frutos? Aquele relógio está certinho? Está certinho, posso me guiar por ele. Pastor, o que são esses frutos? A Bíblia Sagrada primeiro fala que nós podemos produzir frutos de arrependimento. Mas eu só posso produzir frutos de arrependimento se eu passei pelo processo de arrependimento. Eu sei que a mensagem não está muito fácil, mas escute com o seu coração muito aberto, porque eu vou lhe dizer algumas coisas que vai lhe soar como se parecessem heresias. Primeiro ponto: para você receber a Cristo como Salvador, você se arrependeu das obras velhas, das obras passadas. Mesmo aquele que esteve a vida toda na igreja, que foi criado num lar evangélico, ele chegou um momento da vida dele que ele o percebeu com Jesus, e sem Jesus como minha vida seria. Então aquilo produziu para ele um contraste. Desse contraste, inspirado, é óbvio, pelo Espírito de Deus, alguém se moveu em direção à cruz do Calvário. Isso aconteceu comigo, eu fui criado na igreja, mas isso também não me garantiu a salvação. Até que chegou um ponto que eu olhei e falei assim, não, eu quero esse negócio para a minha vida, eu vou lá na frente. Em mim foi produzido um fruto de arrependimento. Mas agora observe comigo uma coisa, que arrepender-se para ser salvo é uma coisa, e arrepender-se para o reino de Deus é outra completamente diferente. Jesus, quando estava pregando para Nicodemos, ele começou a dizer para ele a distância que ele estava do reino. Ele falou, olha, nesse momento você já está vendo o reino de longe. Falou, você está vendo. E ele ainda falou, olha, não te está longe o reino de Deus.
E a pessoa também olhou e falou: não me está longe o reino de Deus? Não. Opa, peraí, então existe uma distância para eu chegar até lá. Mas como é que eu faço então? E aí ele vem sem papas na língua. Porque chegou para ele um homem de uma idade mais avançada do que a dele, um homem que chegou para ele cheio de elogios: mestre, bem sabemos que tu és de Deus, porque afinal de contas, ninguém conseguiria fazer isso que o Senhor faz, se essa pessoa não for de Deus. Ele olha e fala assim: é-te necessário nascer de novo. Não falou: o que é isso, eu estou começando agora, meu ministério é simples, só tenho 12 discípulos, nada disso. Já virou para ele e falou: você precisa nascer de novo. E ele falou: como aí, mas como é que eu vou nascer, como é que eu vou voltar? E ele explica o arrependimento para o novo nascimento. Agora, ver o reino, chegar perto do reino, precisa nos arrepender mais, querido. E é isso que Deus está falando mais o que? Frutos de arrependimento. Porque eu não tenho dúvida que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer em que nenhuma pessoa se perca. Eu não tenho dúvida disso, você não tem dúvida disso. Eu não tenho dúvida que a maioria de nós que estamos aqui temos certeza plena de salvação. Se os nossos olhos fecharem agora, nós conseguimos, através aí de todo um processo, né, que eu não vou me prender a isso, mas você vai abrir os seus olhos e ver a face de Cristo. A gente sabe disso. Aí eu te pergunto: e arrependimento para o reino? Arrependimento para o reino, querido, deixa eu falar para jovem, porque eu ganho uma vida toda. Arrependimento para o reino é o arrependimento dos nossos vícios. Que hora a gente está lá em cima e de repente a gente toma uma pancada da vida, e a gente vai lá para baixo, e a gente vira num congresso desse e fala: Jesus, eu errei, mais uma vez eu sinto o meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Quem não passou por isso ainda? Pedro chega atrasado numa reunião. Pedro, o apóstolo, chega atrasado numa reunião. Fica bicudo porque chegou atrasado. O mestre já tinha começado a reunião e ninguém respeitou a autoridade dele por ser um apóstolo que só sentava do lado. E aí, pastor? E agora? O que é que eu faço? Cheguei atrasado. E aí, Jesus, o que é que eu faço? Senta onde tiver lugar, Pedro. Pedro sentou no último lugar, no lugar de menos honra. Porque ninguém ficou guardando espaço para Pedro. Todo mundo queria ficar perto do mestre, principalmente sabedores eram que o tempo já estava se acabando. Pedro sentou, botou os pés cheios de poeira, não quis lavar pé, não quis lavar a mão e ficou lá. Jesus saiu do lugar de honra, que a mesa era como se fosse um U, baixinha, aquela mesa que tem numa pintura famosa, que todo mundo senta do mesmo lado, parece que já sabiam que ia bater foto. Que todo mundo senta do mesmo lado, e uma cadeira ocidental, aquilo é a maior heresia que você... A mesa da ceia, daquela última ceia, não era daquele jeito, nem dava para ser daquele jeito. Mas o que acontece? Jesus estava sentado, a posição principal, que era no vértice ali do U, né? Se fosse um triângulo ali, no vértice ali do triângulo principal, e abria para os dois lados. E Jesus saiu daquela posição, se cingiu com uma toalha e falou: eu quero lavar teus pés. Ele falou: de jeito nenhum, pé, e vai lavar pé, nada. Eu que devo lavar os seus, que fica aquela discussão de um sanguíneo sendo trabalhado. Eu vou, não vai lavar meu pé. E aí Jesus pega pesado com ele: se eu não deixar eu lavar teu pé, tu não tem parte comigo. Ele falou: opa, lava pé, lava joelho, lava, esfrega, tem uma musiquinha aqui, né?
Isso, Saulinho sabe da música, meus filhos também sabem. Esfrega, esfrega, esfrega lá do ratinho, lava a moeda e lava a cabeça também. Ele falou, não, a cabeça já está limpa pela palavra que eu tenho pregado. Senhor, é 8,80, rapaz. Eu vou lavar só os pés. Mas o que havia no pé de Pedro que incomodava tanto? Uma coisa tão simples, que por trás tem uma verdade espiritual tão grande. É impossível você sair pelo mundo sem pegar pó de terra nos pés. Impossível. Impossível você andar naquela época sem grudar pó na teu pé. Agora, se você voltar em Gênesis, ocorreu uma condenação para o homem, que era uma condenação. A condenação não era o trabalho, a condenação era que do suor do rosto dele, que trabalho ele tinha, no paraíso ou fora do paraíso. Trabalho não é castigo para ninguém. Eu botei meus filhos para trabalhar, agora há pouco tempo, tinha um camarada lá no 2º grau, querendo ficar assim meio de bobeira. Eu falei, rapaz, vou te dizer como é que é. Você se lembra do Josivaldo, né? Botei meu filho para trabalhar no ferro velho, irmão. Chegou um dia que eu fui pregar nos Gideões Internacionais, tem menino falando assim, graças a Deus que esse homem não é meu pai. Menino de mais ou menos 15 anos. Mas eles estão num retiro agora, mas eu cheguei nos Gideões Internacionais para pregar, e era uma coisa da família toda, né? Os Gideões, eles não recebem pastores, mas eles chamam alguns pastores. Eu cheguei lá num sábado pela manhã, na igreja presbiteriana, um almoço maravilhoso, e pediram para eu me apresentar. Eu falei, eu sou o pastor William, da Assembleia de Deus, em Sobradinho, etc. Essa aqui é minha esposa, Bianca. Esse aqui é o André, meu filho. E o meu outro filho mais velho está capinando um lote. O povo não acreditou, mas eu botei ele para trabalhar. Ele tem que saber de onde vem dinheiro. E eu virei para ele e falei, o castigo não é o trabalho. O castigo é você saber quanto custa as coisas. Quanto que um trabalhador sua para ganhar R$50, para você deixar de ser esbanjador. Mas já saiu do ferro velho e já parou de capinar. A verdade é, irmãos, a verdade é, queridos, que o trabalho não é a maldição. Ah, não, o trabalho é uma maldição, foi Deus que não. Haveria trabalho. O grande problema da condenação foi que ele tinha que trabalhar para poder sustentar sua família. Ali realmente é difícil. Como tem vários pais de família aqui, mães de família também, e casais que trabalham para sustentar seus lares e dar o melhor, proporcionar o melhor. Sabe o que eu estou dizendo? Não é fácil, não é tão simples. Mas condenou também a mulher. Ela falou, com dores de parto gerarás. Ela também geraria. Mas virou para ela e falou, olha, você agora vai ter partos com dores. O que também foi uma coisa terrível, né? Eu estive do lado da minha esposa quando ela gerou o nosso segundo filho. O primeiro eu estava entre Belo Horizonte e Brasília, viajando, voltando, e o garoto antecipou e nasceu. Estava pregando no Rio de Janeiro, fui de carro, e entre Belo Horizonte e Brasília, já tinha passado de Belo Horizonte, 9h pouca da manhã, eu fui pai, recebi a notícia que fui pai. Ok. Primogênito, né? O primogênito é tão importante na Bíblia porque não nasce só um bebê, nasce um pai, nasce uma mãe. Ele é muito importante. Ok, mas ele virou e deu uma condenação também para a serpente, que você quase não vê a serpente. Ele fala, olha, quase a gente não vê, quase diz, perdão pela palavra, quase a gente não percebe essa condenação. Ela fala assim, olha, você vai se rastejar pelo pó da terra, e você vai se alimentar desse pó da terra. E toda vez que eu passava por ali, eu olhava e falava, meu Deus, mas que coisa mais complicada, eu nunca vi serpente comer pó de terra.
ela come outros animais, ela se alimenta de outros animais. Mas aquilo ali havia também uma função espiritual naquelas condenações, e não eram simplesmente funções, função física. Deixa eu lhe dizer, de que serpente se alimenta? De pó. O que havia nos pés de Pedro? Pó. Você que passou pelo processo de arrependimento, você passa por um processo. E isso eu tomo as palavras de Edward Orr, o homem que escreveu um livro maravilhoso que infelizmente não é publicado, chamado Plena Submissão. Esse homem é um homem fantástico, falando de santidade e de outras coisas. Ele fala que a santidade pontual, aquela que quando você recebe a Cristo, mas há a santidade processual, aquela que você tem que se arrepender todo dia. Eu lhe pergunto, quantas vezes você escolhe a porta estreita? Quantas vezes na sua vida você tem que escolher a porta estreita? Todos os dias. Quantas vezes na sua vida você escolhe o caminho de Deus para a sua vida? Todos os dias. É uma coisa diária, contínua, todos os dias. Todos os dias aí alguém fala assim, isso aqui facilita a tua vida. Aí você fala, é correto? É de Deus esse caminho? Não, eu prefiro outro. Todos os dias eu tenho que escolher entre a porta larga e a porta estreita. Todos os dias eu tenho que escolher entre ler a Bíblia e ligar a televisão. Todos os dias eu tenho que escolher entre assistir aquele programa maravilhoso ou uma série de televisão que hoje tem várias e que você assiste e acompanha pela internet, várias, que irmãos, e de coisas assim que você olha e fala, caramba, como o cara pensou um negócio desse. Assisti algumas, assisti Breaking Bad, assisti esse troço, é viciante. Assisti uma mais antiga do que você, chamada Prison Break. Irmãos, eu ia dormir 3 horas da manhã assistindo aquela porcaria. Eu virava para minha esposa e falava, vamos assistir o outro, e no outro dia tinha que trabalhar. Querido, eu nunca fui movido assim pela Bíblia Sagrada. Eu estou falando sério, os caras têm uma técnica violentíssima. Eu estou falando sério, estou abrindo meu coração para vocês. Vocês não assistiram o Prison Break? Vocês são mais de diário de vampiro, né? Aqueles troços de diário de vampiro. Quem assistiu falou que assistiu. Rapaz, não sou eu, sou eu que sou velho nesse negócio aqui não, pastor Davi. Estou brincando, vocês assistiram depois, eu sei. Queridos, Satanás, ele se alimenta do pó da terra, que está grudado no nosso pé. É por isso que todo dia você tem que se arrepender. Todo dia você tem que ser mais crente. Todo dia você tem que ser melhor servo de Deus. Quando, pastor? Todo o dia. Todo dia você tem que olhar para a cruz. Todo dia você tem que firmar o teu compromisso com Ele. Todo dia. Todo dia. É todo dia que você tem que dizer não às trevas. Pastor, não, já fiz isso quando eu fui no púlpito. Beleza, quando eu levantei minha mão, maravilha. No culto doméstico lá na minha casa, meu pai falou do evangelho, falou que ele servia a Jesus, e eu me converti lá no culto doméstico. Maravilha, maravilhoso. Aquilo ali foi a salvação pontual. A salvação progressiva, linear, ela continua todo dia. É uma moça que às vezes vem com uma roupa violentíssima, que você olha e fala assim, meu Deus do céu, que troço maluco é esse? Só pode ser o cão, eu feio desse jeito. E essa pessoa vem quase com esses 2 airbags inflados para cima de mim. Não é possível um negócio desse, Jesus. E a pessoa ainda bota o crucifixo. Aí você olha e fala assim, o que foi que você está olhando? Estou olhando meu crucifixo? Não, estou olhando os 2 ladrões que estão do lado. Todo dia. Um pastor olhou para mim e falou
olhou para mim, falando numa grande igreja, ele disse: se você percebeu esse negócio, olha para a testa da pessoa, até ela pensar que tem uma verruga grudado na testa dela. Não olha para lugar nenhum. Foge, querido, que senão você cai. Mas cai mesmo, e cai feio. Foge desse trem. Pó na terra, pó de terra agarrado nos pés. E o Satanás vem e se alimenta daquilo. Aquilo é comida para Satanás. Então escute: todo vício, tudo aquilo que tira Jesus do trono, todas essas oferendas, existe um demônio por trás dele. Você sabia disso? Existe um demônio por trás dele. Pode ser carnalidade, pode ser mundanismo. Existe um demônio por trás daquilo, querendo destruir a tua vida. E sabe o que a gente tem que fazer? Pastor, distribuir roupa para o povo? Não. A gente tem que se arrepender todo dia. Segundo tipo de fruto que a gente tem que oferecer: o amor. Meu tempo já foi embora, eu vou resumir. O amor. Pedro, ele com todo aquele jeitinho dele, eu não sou que nem Paulo, mas eu queria deixar um negocinho escrito, escreveu a pior carta para se ler do Novo Testamento, na minha opinião. Judas, somado com Judas, segundo a Pedro ali, apesar que tem até o mesmo contexto ali, mas as cartas, elas são dificílimas, e ele dando uma daquelas de falsa humildade, dizendo: olha, eu queria deixar algumas coisas escritas e tal, mas eu não sou que nem Paulo, que Paulo doutrina a igreja, que Paulo tem essa capacidade. Rapaz, Deus inspirou aquele homem, e ele tem uma passagem maravilhosa em uma das suas cartas, no capítulo 1, não sei se é da segunda, mas no capítulo 1 ele vai dizendo quais são os meios de expressão da fé. E ele fala assim: olha, você expressa a fé com virtude, depois da virtude com conhecimento, depois do conhecimento com paciência, depois de paciência com temperança, depois de temperança você vai expressando a sua fé. Virtude ali é caráter. Irmãos, a primeira coisa que você precisa fazer para expressar o seu evangelho é caráter. Caráter, querido. O segundo, conhecimento. Alguém vem te perguntar alguma coisa, arrebenta com ele. O pessoal do trabalho já nem vem me perguntar mais nada sobre a Bíblia. De vez em quando vem um mané, senta na minha frente e fala: William, eu não tive, vocês sabem que a igreja católica estuda os evangelhos, né? E de vez em quando vem um e fala assim: não entendi essa parte aqui do evangelho. Senta aí que eu vou te explicar, queridinho. Ali, você vai lá, mola o facão e fala 40 minutos no ouvido do camarada. Você não sabe se vai ter outra oportunidade. Eu falo mesmo. Falou: esse texto é isso, 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 mas tudo isso está falando de Jesus, de arrepender os seus pecados. Já falo direto, não perco tempo. E tem mais: se quiser lanchar comigo, é falando sobre coisa de igreja. Vamos fazer um lanche? Vamos lá no restaurante fazer um lanchinho. É falar sobre Jesus e Evangelho, não tem jeito, amados. Mas ele vai expressando conhecimento, temperança, mas os últimos é amor. O primeiro amor, ele fala de amor fraternal, e o segundo fala de amor sacrificial. Os pais aqui vão entender o que eu estou falando. Se seus filhos precisarem de 6 litros de sangue, você doa? Ninguém vai tirar 6 litros de sangue de vocês, que é mais ou menos a média que você tem no corpo. Mas se precisar de todo o teu sangue, você vai doar? Claro. Se os seus filhos precisarem dos seus 2 rins, você vai doar? Claro, é óbvio. É isso que eu estou tentando dizer de amor sacrificial. Foi aquilo que Jesus fez por nós. Amor sacrificial, morreu por nós. E ele fala que há também pessoas que morrem sacrificialmente para que vidas sejam salvas. Irmãos, não precisa ir muito longe. Há testemunhos de missionários que compraram passagem só de ida, porque sabem que países fechados, descobriu que é crente e morre em 6 meses.
Bielorrússia é uma delas, é um desses lugares. Bielorrússia, morre, querido. Não tem jeito, amor sacrificial. Tem gente que tem isso. Mas antes desse amor sacrificial, existe o amor fraternal. E a Bíblia diz que a nossa identidade é amor fraternal. Amor fraternal. Pastor, o que é amor fraternal? Diga-me para mim, por favor. O amor fraternal, irmão, vamos lá dizer as características do amor, mas o amor fraternal não julga o outro irmão. Você olha para o irmão e fala assim: rapaz, esse camarada, sei lá, meio esquisito. Aí o outro vem porque aquilo inflama. Aí o outro vem e fala: ele é meio esquisito mesmo. Você nem conhece a pessoa direito. Querido, isso é pecado. Desculpa a colocação, mas não tem outro nome para isso. Isso é pecado. Isso é pecado. Você sabe quantos mandamentos tem recíprocos? Mais de 50. Amar um ao outro, acompanhar um ao outro. O fruto que Deus quer é um fruto de amor. Porque a igreja está tão separada, tão dividida, tão não sei o quê, porque não ama. A igreja não ama. A igreja simplesmente ela passa a mão e tem um grupo de pessoas. É claro que não dá para amar a igreja toda, com todas as proporções. Você tem que ter níveis. Mas nesses níveis você tem que ter alguém que tenha companheirismo. Andávamos, quando jovem, antes de casar, eu andava com 2, 3 pessoas. Esses amigos meus se tornaram amigos para a vida toda. E além disso, nós nos tornamos pastores. Nos tornamos pastores. Um deles, que um excelente amigo que eu tenho, vice-presidente hoje da Vitória em Cristo, o pastor Silas. Meu amigo pessoal, amigo mesmo de fazer bagunça, de um dormir na casa do outro. Amigo. Só que a amizade era para cima, não era uma amizade para baixo. Era uma amizade de dizer: cara, eu vou ser um homem de Deus. E o outro dizer: eu também vou ser. Isso é koinonia. Koinonia bíblica não é fazer um churrasco para falar do outro, olha, eu vou fazer uma comida lá em casa, vou te apresentar fulana. Que apresentar fulana, querido? Apresentar fulana. Amor fraternal, você está do lado. Amor fraternal, você dizer para o irmão: olha, eu confio em você, cara. Eu aposto todas as minhas fichas em você. Você vai ser uma bênção. Você vai sair desse buraco aí e Jesus vai te abençoar. Jesus vai te abençoar. A pessoa está numa pior, a pessoa está mal, a pessoa não tem condições financeiras, sei lá, de participar de alguma coisa. Os amigos se juntam, inclui a pessoa. Irmãos, aqui na L2 não tem isso, graças a Deus. Mas existem igrejas por aí que parecem um desfile de moda. Parece igreja americana. As irmãs vêm com um cabelo que parece que tem ninho de passarinho no cabelo da irmã. Querido, é um troço de maluco. Você olha, você se sente mal. O mundo está invadindo a igreja, meu jovem. O mundo está invadindo a igreja, querido. As pessoas querem ser admiradas por aquilo que elas aparentam ser. Aparentam ter e ser pelas aparências. Agora, se tiver amor genuíno na igreja, o ímpio vai olhar para nós e vai falar: espera aí, essa igreja é diferente. Essa igreja tem alguma coisa diferente. Eu vou lá e eu me sinto bem, querido, sem cantar, sem ministrar. Se eles entrarem aqui, eles já vão sentir uma atmosfera diferente. Sabe por quê? Porque você decidiu no seu coração amar a pessoa que está do seu lado com os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Você vai olhar para ela e falar: talvez eu não aprove aquilo que você está fazendo hoje, mas eu já decidi te amar. Eu não abro mão de você. Eu não deixo Satanás jogar você no lixo. Você não é uma pessoa descartável para mim. Você é uma pessoa excelente. Eu quero estar do seu lado. Eu quero te ajudar. Eu quero ser ajudado por você também. Eu quero ver características
características de Cristo na tua vida, que eu ainda não tenho na minha. Me ensina como você faz isso. Eu quero também que você veja em mim características de Jesus, que você ainda não aplicou na sua. Isso é saber quem você é ser luz do mundo, é ser sal da terra, é ser videira, é dar fruto, é ser videira. Eu quero ver em você características de Cristo Jesus. A Bíblia diz que todos os quantos receberam, João capítulo 1, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Mateus capítulo 5, ele fala: bem-aventurado os mansos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aí não, peraí, um é chamado e o outro é filho de Deus. Pastor, eu já sou filho de Deus, já recebi Jesus, amém. Você é filho de Deus, mas você é chamado de filho de Deus? Tem uma diferença nesse negócio. Tem uma diferença nesse negócio. O evangelho está dessa maneira aí, querido, porque tem crente estourado por aí. Já contou uma história que um camarada estava violento no volante, no trânsito. De vez em quando eu vivo isso, mas eu fico bufando atrás do volante. Parece um pateta naquele negócio. Borra, o cara se transforma. Tem muitos bichos lerdos que param na nossa frente, mas Deus tem misericórdia de mim. Deixa eu pecar não, Jesus. Mas amados, você já viu algum crente que fala assim: e o cara ainda diz que é crente. Crente, o cara é filho do capeta. Ele não é chamado filho de Deus. O cara é filho de Deus, ele aceitou Jesus, mas ele não consegue ser chamado filho de Deus. Fruto de arrependimento, amados. Fruto de arrependimento. Eu preciso desses frutos na minha vida. Fruto de arrependimento. O cara não é chamado filho de Deus. Pastor, o que o senhor estava falando mesmo? Dizem que um camarada veio e um carro encostou no outro no trânsito. Coisa normal de acontecer. Aí saiu um e falou: rapaz, você é um sem vergonha. Você não viu que eu estava com a seta ligada, que eu ia entrar? E o outro: você também. Aí peraí, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Depois que jogou os cachorros em cima. E eu vou salvar a gente hoje, viu, pastor Davi? Aí eu te conheço de algum lugar. Eu também te conheço. De onde é que eu te conheço? Ele: olha, eu sou... A história era pastor, mas só fica pegando eu e Davi, e vários que estão aqui sentados. Conheço vários pastores que estão aqui. E vários, se eu for citar um nome aqui, eu vou me perder, né? Mas não vou citar o nome de ninguém. Mas vários pastores que estão aqui, que é uma honra muito grande. Meus amigos de ministério, que tem às vezes muito mais bagagem do que eu, podia estar aqui ministrando para vocês, mas vem de fora, né? Aquela história, né? Na minha igreja já estão me descartando, já estão me botando de lado. Mas ele falou: te conheço de algum lugar. Ele falou: olha, eu sou pastor, eu vou mudar, eu sou presbítero. Os caras sofrem também, né? Só a gente que sofre nessas histórias. Não, eu sou presbítero. Aí o outro: rapaz, eu também sou da igreja também, sou presbítero. Eu te conheço. Rapaz, a gente estava naquela reunião e tal, e foi amansando. Mas se fosse ímpio, querido, eu conheci um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos. Conheci a história dele. Uma grande igreja, uma igreja enorme. Aí ele foi fazer compras na segunda-feira, todo tranquilo, de manhã cedo no caixa. Chegou lá, ele deu uma quantia em dinheiro, a pessoa deu o troco para ele, ele pegou o troco, enfiou no bolso, do jeito que enfiou, pegou as comprinhas dele e foi embora. Quando ele foi conferir, ele fez as contas e falou: não, tem dinheiro demais aqui. O que é que ele podia fazer? Vou voltar lá depois. Deu um sentimento dele e falou: vou voltar lá agora. Estou indo para tal lugar assim mesmo, vou passar lá e vou devolver esse dinheiro. Chegou lá na porta, irmãos, coisa assim de $5, $3. Ele chegou lá e falou: rapaz, não sabe que sacrifício isso me deu aqui? Olha, peguei aqui um troco a mais, nem vi, botei no bolso, está aqui, queria devolver. A moça olhou e falou assim: agora eu estou vendo que o senhor é um homem de Deus. Ela falou: como assim? O senhor não é pastor da igreja tal? Sou. Ontem eu estava ouvindo o senhor no culto. Aí ele falou: como assim? Eu visitei a sua igreja ontem.
E quando eu reconheci o Senhor hoje aqui, eu dei o dinheiro para o Senhor a mais. Se o Senhor não me devolvesse, eu nunca mais pisava na sua igreja. Se o Senhor não viesse aqui devolver esse dinheiro, o Senhor ia pregar uma coisa e viver outra. Frutos de arrependimento. E o último fruto, que você tem que dar frutos, o último fruto, é fruto em vidas, fruto no serviço de Deus. Amados, queridos, se você quiser construir algo no céu, você não pode chegar lá de mãos vazias. Eu estou aqui para mexer com o teu cristianismo. No mês passado eu enviei, quantas pessoas foram, meu amor? 7? 8? 3 adultos e 5 adolescentes. A nossa igreja tem mais ou menos umas 100 e poucas pessoas, é pequena. Nós enviamos 3 adultos e 5 adolescentes para ficar 21 dias em Goiânia, estudando evangelismo pessoal. De manhã palestra e à tarde rua. O povo queimou a cara no sol. Sabe quantas abordagens eles fizeram e quantas pessoas aceitaram Jesus? Mais de 600. Sabe quantas dessas pessoas colocaram dentro da igreja? Mais de 100 pessoas foram discipuladas e colocadas dentro da igreja. E tem alguém dizendo para mim que isso não funciona. Eu vou te dizer o que é que não funciona. O que não funciona é falta de unção. Isso não funciona. Certa vez um grande homem de Deus estava andando com uma pessoa do lado, um jovem do lado da sua igreja. E o menino, para não ficar calado, aquela conversa, 2 gerações diferentes, falou: pastor, o que é unção? O pastor estava andando, de carro, aí falou: está vendo aquele passarinho lá cantando ali em cima da árvore, piando em cima da árvore ali, cantando? Ele falou: estou vendo, aquilo não é unção. E ficou calado. Aí ele olhou e falou: ok. Aí falou: mas pastor, o que é unção? Ele falou: olha, vou te dar outro exemplo. Está vendo aquele boi pastando ali? E ele passando de carro, aquilo também não é unção. Aí o garoto ficou pior ainda. Ele disse: não, eu quero saber o que é, e não o que não é. O senhor não está entendendo. Ele falou: tudo bem, então unção é o seguinte: no dia que você vir aquele boi em cima daquela árvore piando que nem um passarinho, aquilo é unção. Simples, fácil. Então deixa eu te dizer uma coisa: salvar almas é uma questão de graça e de unção sobre a vida da igreja. É uma questão de unção na vida da juventude. Ninguém consegue falar do evangelho e ser bem sucedido sem unção. Eu ouvi falar um grande homem de Deus, foi até na igreja dele, pastor James Kennedy, pastor que foi o idealizador do evangelismo explosivo internacional. Pastor James Kennedy, quando ele foi a uma conferência evangelística numa igreja presbiteriana nos Estados Unidos, chegou lá, o pastor falou: olha, eu quero cultos em que nós vamos salvar almas, vamos salvar, vamos encher isso aqui de gente ímpia e vamos salvar almas. Ele falou: olha que beleza, vamos fazer isso, pastor. Ele falou: vamos. E o James Kennedy, ele sendo presbiteriano, ele ainda brincava ainda com a estrutura da teologia presbiteriana, e ele virava e falava assim: e nós vamos fazer o quê? Ele falou assim: não, nós vamos visitar toda de manhã e toda tarde. A gente vai fazer uma visita durante as campanhas. A pessoa que vier no culto, a gente escolhe, vê e vamos visitar de manhã e de tarde. E foi isso que ele foi fazer. Ele chegava diante da pessoa, não sabia expressar o plano de salvação. E sabe o que vinha na cabeça dele? Esse não é o eleito, esse não é o escolhido. Ainda brincava com a teologia ainda que a igreja presbiteriana se sustenta. Não, isso não é eleito, por isso que não se converteu. E aí, rapidamente o pastor da igreja assumia. E daqui a poucos minutos a pessoa estava ajoelhada fazendo uma oração de arrependimento. Ele falou: não, eu tenho que ter isso para a minha vida, eu tenho que ter alguma coisa diferente. Preparação para o evangelho da paz.
O nome da sandália de Efésios capítulo 6 não é evangelho da paz, é preparação. Precisamos ser preparados? Precisamos. Mas isso também não é desculpa. Não é desculpa para testemunhar, não é desculpa para não apresentar vida diante de Deus. Não é desculpa. Não é desculpa. Queridos, eu evangelizei na idade de vocês, e hoje a pessoa que eu evangelizei é pastor da Igreja Batista, e está evangelizando o lugar que eu moro. Comprou lá, fez uma congregação da Igreja Batista. Ele está ganhando aquelas pessoas que eu lá no passado não tinha condições de ganhar. Mas ele hoje é um pastor, mora ali pela área de Irajá, e ali na Vila da Penha ele construiu uma pequena igreja, e por incrível que possa parecer, tinha um homem lá de 60 anos que nunca trabalhou, não tomava banho direito, o cabelo dele apodrecia na cabeça, um espírito do mal que faz a pessoa ser assim. E aí eu liguei para o Wagner uma vez, aliás, falei com ele uma vez ao telefone, né? Eu não liguei para ele, eu acho que ele que me ligou. E ele ligou, e a gente falando, ele falou, sabe o Beat, que era o apelido do camarada? O cara vivia na rua, roubando pessoas, vivia na rua. Falou, ele se converteu. Eu falei, Jesus, o senhor só faz coisa improvável mesmo. Ele me chamou para o evangelho, é uma coisa já improvável. Agora, converter aquele camarada, ele falou, ele depois de tantos anos tomou um banho. Ele ganhou uma Bíblia, ganhou roupas, ia de chinela havaiana para a igreja, se converteu em pouco tempo, e rapidinho Jesus levou ele para o céu. Se converteu com 3 meses depois, estava sendo o funeral dele. Frutos, frutos. Eu preciso dar frutos. Você precisa dar frutos. Aí tem aqueles que falam assim, essa mensagem não é para mim. Porque afinal de contas, talvez eu seja a pessoa que mais evangelizo na igreja. Talvez eu seja a pessoa que mais prega o evangelho. Talvez seja a pessoa que mais testemunho. Eu sou a pessoa, pastor, que o senhor não está falando para mim. Aí eu volto para a mensagem como eu comecei. Deus olha para você e fala mais. Tem pessoas aqui que ganharam tantas almas para Jesus, na juventude, fizeram cruzadas, colocaram carros na rua e pararam. Sabe o que Deus está falando para você essa noite? Mais. Se é isso que você sabe fazer, faça mais. Mas nós voltamos lá na nossa igreja, nós temos um discipulado feito 1 a 1, e eu sentei com os olhos essa semana com pessoas que estão voltando de férias, e eu falei, como é que está fulano, novo convertido? Falou, pastor, está uma coisa maravilhosa, a pessoa está indo buscar, e já não está mais perdida na Bíblia. Eu falei, diz para ela que o batismo é dia tal, ela está louca para se batizar. Você sabe, acha que eu estou feliz com isso? Eu sei que o meu Deus está olhando lá de cima e falando, William, mais pessoas, acompanhe mais pessoas. Irmãos, dia de batismo é o dia que o pastor, entre aspas, da igreja, que não deve acontecer isso, mas o que o pastor fica com mais raiva. Vocês não estão trabalhando, vocês não estão fazendo nada, é uma vergonha. Ou então na reunião de obreiros seguinte, né, Davi? É uma vergonha a gente apresentar 3 pessoas para se batizar, e um é o filho do irmão Silano, outro é o filho da irmã Ciclana, e um que se converteu, por acaso ainda. O cara topou na porta da igreja, caiu, veio aqui, perguntou se alguém tinha um curativo para fazer para ele, que ele se arranhou todo, e ficou aqui em agradecimento e aceitou Jesus. Jesus está olhando e falando mais frutos. Quem você é? Quem sois vós? Quem que você é? Pastor, eu sou sal da terra. Então salga, querido. Pastor, eu sou luz do mundo. Então ilumina. Eu sou vara de videira. Frutifica. Você pode se colocar de pé, por favor.
há um segredo nisso aqui. Ele diz: vós estáis em mim e eu em vós. Irmãos, estar em Deus, a preposição em é usada para lugares. O verbo estar é um verbo de ligação, é um verbo de situação. Um verbo de situação. Por que que eu estou aqui? Porque a liderança da igreja me permitiu estar aqui. Se ela não me permitisse, eu não estaria aqui, estaria outra pessoa. Permissão. Deus falou: olha, eu permiti com que vocês estivessem em mim. E está correndo seiva na sua vida? Você sente a seiva de Deus sair na sua vida? Pastor, olha, nem seiva eu sinto mais. A Bíblia diz em Jó que ainda que o tronco for velho, envelhecer, ser jogado fora, ao cheiro das águas volta a brotar. Talvez você veio aqui essa noite para sentir o cheiro das águas e sentir novamente brotar frutos da tua vida. Quem sabe não há um amigo que chegou aqui nessa igreja, uma pessoa que ainda não fez uma decisão por Cristo, mas que hoje quer fazer essa decisão. Eu quero orar por você. Eu sei que o tempo já foi, me perdoe. Não fui eu, né? O tempo já foi, mas isso é bom para acordar. Combinamos certinho aí, ok? De repente você já está aqui, o culto começou muito cedo, né? Você, puxa, começou cedo, pastor, já está tarde. Libera a gente aí, ainda tem muito mais culto pela frente. Amanhã, pela manhã, amanhã à noite. Meu Deus, tem muita coisa ainda nesse congresso, pastor. Libera a gente aí. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Em primeiro lugar, por aquelas pessoas que querem receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pessoas que querem dar um passo em direção ao Evangelho, em direção a Cristo. E querem dizer: eu quero receber esse Senhor e Salvador na minha vida. Segundo, aqueles que já não sentem vida na videira, ou perdão, vida na vara, e falam: meu Deus, como é que vai ser isso? Eu não sinto mais nada de Deus em mim. Hoje é teu dia, querido. Volte rápido, volte com pressa. Venha, se renove em Deus. E aí tem outras pessoas que podem estar insatisfeitos com a vida que levam. A minha esposa, algum tempo atrás, recebeu essas mensagens. Eu tenho lá uma conta no Facebook, eu não abro nunca aquele troço não serve para nada para mim, né? Tem gente que já achou utilidade, mas para mim aquilo não presta. Pessoa, coloquei uma prótese no dente, vê? Pelo amor de Deus, né, irmão? Aquilo não é troço para gente normal aquilo. Mas tudo bem, né? Tem gente esquisita, tem gente séria lá, tem vários pastores lá que postam coisas maravilhosas. Mas eu não entro naquele trem. Mas a minha esposa recebeu da mãe dela, assim, que foi multiplicado por outra pessoa. E falou assim: se você está angustiado, se você está assim, se você está assado, ore. Aí eu brinquei com ela, falei: quem escreveu esse post nunca entendeu o que é oração na vida. Oração é angústia de alma. Oração é conflito. Oração é contemplar o Santíssimo e falar: caramba, eu estou longe desse propósito que o Senhor tem para a minha vida. Isso para mim é oração. A oração que ela sai vitoriosa, ela é agonizante, na minha opinião. Então, de repente alguém tem pastor, mas não tem vários tipos de oração? Tem uma oração contemplativa, tem uma oração, tem vários tipos. Mas para mim oração é angústia de alma. Para mim oração é Getsemane. Para mim oração é questão de vida ou morte. Estar em Cristo é oração. É orar e viver nele. É estar dentro dele e confiar nele. É decidir por ele todos os dias, pela fé. Porque você não faz nada sem fé.
Pela fé, não, peraí, isso aqui está muito fácil para o meu gosto, esse evangelho está muito adocicado, eu vou pegar esse caminho aqui, mas esse é o mais difícil, rapaz, você é louco, eu vou pegar esse caminho aqui, pela fé o Senhor vai me sustentar. O que é jejum? Senhor, eu vou parar, porque jejum de meio-dia parece brincadeira de criança, eu vou deixar de tomar café da manhã, porque eu sei que o Senhor vai me sustentar. Peraí, claro que Ele vai, se você esquecer de tomar café da manhã, Ele vai te sustentar. Jejum é aquele negócio que constrange a tua alma. Senhor, eu estou aqui, assim como eu dependo do meu físico para me sustentar na tua presença, assim é o meu espiritual, assim a minha alma está na tua presença, a minha alma tem sede de ti, ó Deus Altíssimo. Isso que eu entendo de vida devocional. De repente você está aqui hoje, desculpa a expressão, confortável. A igreja está crescendo, amém. Os meus pastores são uma bênção, amém. Não preciso nem orar por eles, vocês não sabem de nada. O púlpito é onde o pastor se apresenta, mas o quarto secreto é onde o pastor mostra realmente para Deus quem Ele é. Ô irmão, e se você deseja isso para a sua alma, falar, não, peraí, tem alguma coisa que está errado. Por quê? Porque está tudo bem. Não é possível que no meio de uma luta espiritual entre luz e trevas esteja tudo bem comigo. Ou eu não estou fazendo a diferença, ou tem algo dentro de mim que não está certo. Eu quero fazer essa diferença, pastor. Então são 3 pessoas. A primeira, aquelas que querem receber a Cristo. A segunda, aquelas que sentem que a seiva já não está mais dentro delas. E a outra que só se arrependeu dos seus pecados, esqueceu de arrepender do pó da terra que está aqui no pé dela, e que ela não consegue entrar no reino de vez, porque está cheio de pó agarrado no pé dela. E Jesus está olhando para você e fala, eu quero mais frutos. E você está se sentindo incomodado com isso, e você fala, não, eu vou dar mais, eu quero fazer uma aliança contigo, eu vou dar mais. Feche seus olhos, por favor. Comece a orar. Alguém no nosso meio que deseja receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador, dê um sinal bem alto com a sua mão. Eu não vou pedir para você vir para cá agora, senão Deus te abençoe, querida. Pode baixar a mão. Há mais alguém que deseja dar um passo em direção a Cristo? Onde está a segunda pessoa? Levante sua mão bem alto e fale, eu quero Jesus, eu quero Cristo, eu quero que o Senhor sacie a minha alma. Dê um sinal bem alto com a sua mão. Eu quero orar por você. Alguém? Onde está a segunda pessoa? Não há ninguém. Ok, essas pessoas já não estão mais assim, essas já estão acostumadas com a igreja. Então eu já vou chamar direto aqui na frente. Venha direto aqui na frente. Aqueles jovens, aquelas pessoas que primeiro não se sentem mais incomodadas e não são mais incomodadas pelo Evangelho. O Evangelho é incômodo, o Evangelho é confronto. Eu quero orar pela tua vida. Sai do seu lugar e vem aqui. Em segundo lugar, eu quero orar por aqueles jovens ou aquelas pessoas que já não sentem mais o vigor de Deus na sua vida, já não sente mais a vida de Deus dentro de si. Eu quero orar por você também. Mas é para sair logo, querida. Já são 21, 9 e 17. Passei demais do horário. Sai do seu lugar agora, por favor, e vem aqui. Se não tiver ninguém também eu não vou ficar assustado. Mas eu sei que há pessoas. Pastor, vou passar uma vergonha danada. Querido, deixa de ser bobo. Isso aqui é o melhor espaço da igreja, espaço onde Jesus cura, onde Jesus batiza no Espírito Santo. Você vai ficar olhando o que fulano vai pensar de você numa hora dessa? Esqueça isso, se entregue, se renda. Venha rapidinho, em nome de Jesus. 1, 2, 3, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Alguém ainda? Alguém? Venha. Se deseja, venha, rápido. Alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Agora eu quero chamar aquela pessoa que levantou a mão, para ela não ficar envergonhada. Você já viu pessoas aqui na frente, continuem vindo, não precisa. Você que levantou a mão, querido, vem aqui na frente também. Eu quero orar por você, te dar um bem-vindo, te dar um abraço.
Há mais alguém? Eu sei que tem mais, irmão, porque não é possível. Não é possível que não tenha isso. Essa palavra fala com uma gama de pessoas enormes. Quanto mais você que está pedindo, Jesus, eu quero mais. E Deus está falando, eu também quero mais de você. Eu também quero mais de você. Eu sei que há pessoas assim. Venha, eu quero orar por ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Há mais? Sei que tem, vem. Pastor Davi, eu posso passar a palavra para o senhor, que eu já estou preocupado com o horário. O senhor pode vir aqui na frente? Pode continuar, pastor? Obrigado pela sua amizade, viu? Porque depois o senhor vai ser cobrado dessa igreja. Vou falar, por que o senhor não tomou o microfone daquele homem, pastor? Estou brincando, pastor. Vamos orar? Eu sei que tem mais, mas eu não tenho mais tempo para ficar te esperando. Tem mais. Nada te incomoda, está tudo tranquilo? Ou melhor, você está bem incomodado com a situação que você está vivendo? Não, pastor, estou num conflito dentro de mim. Estou num conflito, eu não aguento mais ser infrutífero. Eu não aguento mais ser do jeito que eu sou. Eu estou dando, mas eu sei que Deus quer mais da minha vida. Maravilha. Essa é a única condição que você tem para ficar aí. Se você não está em conflito, venha para entrar em crise. Essa é a oração mais difícil que eu posso fazer na igreja. Venha para você entrar em crise. Venha para você se perturbar dentro de si próprio. Venha para você olhar para dentro de si e falar, caramba, faz um congresso dessa magnitude e tem quantos trabalhando? 4. Vai ver quem está trabalhando. Não, aqui é mais gente. Mas tem quantos trabalhando, pastor? Quantos estão suando? Quantos deveriam estar juntos? Eu vou dizer a estatística geral: 15% trabalha, 85% fica aplaudindo. Você podia estar aqui. Podia estar aqui. Eu já contei essa ilustração aqui, mas é bem rápido, eu conto e termino. Pastor Filemon, quase bispo, porque a igreja que ele pertence tem um bispado. Ele é da igreja de Nova Vida. Pastor Filemon, oficial do PM, da Força Auxiliar, da Polícia Militar. Ele estava na igreja, incomodado na igreja, sentado lá e fez uma oração: Deus, me põe para fazer alguma coisa, por favor. A uma das festas aqui da igreja do Bispo Antônio, não sei nem se é ele ainda quem dirige, eu fiquei sabendo que ele já passou a igreja para alguém, ele está só coordenando as outras. A igreja do Bispo Antônio ainda era o pastor da igreja, virou para ele e falou: meu irmão, o senhor poderia, por favor, a igreja está lotada, o senhor poderia, por favor, eu sei que é uma coisa tão simples pedir para o senhor, mas o senhor poderia, por favor, pegar algumas cadeiras que estão lá no andar, aqui no prédio, aqui do lado, no andar tal, na sala tal, para colocar aqui no meio, para as pessoas se acomodarem também no corredor. Ele foi lá catar a cadeira e chorar na presença de Deus. Ele botava a cadeira e falava: muito obrigado, Jesus, muito obrigado, eu te pedi alguma coisa para fazer e o Senhor me deu essa oportunidade, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Hoje ele está numa igreja que começou praticamente do zero, há quase 18 anos na igreja. Essa igreja já multiplicou, já é mãe de igrejas no Nordeste, no interior do Piauí, uma grande igreja missionária, só porque um homem virou e falou: Senhor, não me deixa eu fazer alguma coisa. Oh, irmão, você sabia que Jesus olhou e falou assim: ora para que haja trabalhadores na minha seara, ora bastante. Mas ele não disse uma coisa: quem começa a orar participa da resposta. Você sabia disso? Se tem alguma coisa te incomodando na igreja e você começa a orar, você já está participando da resposta. O grande problema é que a gente não ora, mas se a gente orar, a gente participa da resposta. Pastor Daniel queria abrir um trabalho no meio das pessoas que moram na rua. Querido, você teve isso? Você sonhou com isso, com esse trabalho? Pastor, manda alguém para lá. Ok, você é o candidato número 1.
você já está participando da resposta de Deus para a tua oração. Você é o candidato número 1. Cuidado com aquilo que você ora. Vamos orar então. Aleluia. Eu queria que vocês se soltassem na presença de Deus. Aquela jovem que levantou as mãos para aceitar Jesus está aqui na frente, aqui, de verde, aqui, do lado aí do Senhor. Isso. Vamos orar todos. Amém. Venha. Vou esperar vocês. Vocês estão esperando eu começar a orar para vir se juntar no meio, né? Para não passar vergonha. Vai passar vergonha sim. Não veio antes por quê? Estou brincando. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Você que ficou no seu lugar aí, não se preocupe não. Jesus vai te dar várias oportunidades ainda nesse congresso. Em nome de Jesus. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. O Senhor está nos pedindo mais frutos, Deus. Frutos esses que sejam fruto do amor, de uma verdadeira koinonia, de nós sabermos que comunhão está no mesmo nível de oração e partir dos pães, como está escrito em Atos capítulo 2. Que comunhão está no mesmo nível de doutrina, porque tão importante é para o Senhor nós nos completarmos uns aos outros e sermos corpo teu e não órgãos desconjuntados, nós termos a tua harmonia entre nós. Faz isso por esse jovem, Senhor. Que hajam verdadeiros amigos aqui, mas que os amigos apoiem-se uns aos outros, a tal ponto de serem grandes homens e grandes mulheres de Deus, profetas, missionários, mulheres sendo usadas no ministério profético, sendo profetisas na tua presença, homens do ministério da palavra, homens cheios de conhecimento e cheios de graça. Deus, recebe também, escreve o nome desta menina, desta jovem, que o Senhor a ama tanto, e que nós vamos decidir também amar, e aceitá-la e recebê-la no nosso meio, que o Senhor a ama tanto. Escreve esse nome no livro da vida, Senhor, e que ela possa, Senhor, se sentir útil na tua casa, viva, ligada à videira, e que ela rapidamente comece a dar frutos, e muitos frutos, para agradar o teu coração. Jesus, há pessoas aqui que, Senhor, parece que estão como troncos abandonados, jogados ao lado, Jesus, mas a tua palavra diz que ao cheiro das águas conseguem brotar. Senhor, abençoa esta igreja, abençoa o corpo ministerial dessa igreja, abençoa as suas famílias, a família dos pastores, dos irmãos que trabalham aqui, que fazem essa igreja acontecer e crescer e ir em frente. Jesus, eu te peço que em teu nome santo e maravilhoso, o Senhor possa agir por cada área, seja a área mais técnica, a área do som, a área da filmagem, que esses homens, essas mulheres, sejam homens cheios de ti. Jesus, dá estratégias celestiais, mas principalmente dá unção, porque essa igreja acredita, Pai amado, que panfletagem funciona se for ungido. A dança funciona se as pessoas que expressarem o amor de Deus através dessa dança sejam ungidas, sejam cheias de ti. Senhor, faz isso para a tua glória, para a tua honra, em nome de Jesus, amém. Deus em Cristo, Senhor, te abençoe imensamente, dê graça sobre a tua vida, e que você viva em paz em nome de Jesus. Seu futuro seja maravilhoso, querido jovem, querida jovem, seu futuro seja na presença do Senhor, e seja cheio de paz e cheio de bênçãos, em nome do Senhor. Deus abençoe vocês. Pastor Davi, pastora Silva, muito obrigado.